Vamos lá. Magnetismo, nós estamos falando de magnetismo, né? O alemão. Todo mundo conhece ali, né? O ímã. O ímã magnético. Eu coloquei esse ímã aí só para a gente falar disso, tá bom? Qualquer coisa que pergunta. Todos sabem que o ímã, aqui ó, é um pedaço de ferro imantado, e ele forma um fluxo de energia magnética em torno dele. Não é isso? Eu não sei se todos sabem, mas para a energia magnética não tem barreira. Não tem nada que barra a energia magnética. Sabia disso? Isso é importante a gente saber. Porque nós estamos trabalhando com magnetismo, com energia magnética. Então preciso saber o que barra, o que trava o meu trabalho de paz quando eu estou doando energia. Não é? Eu até trouxe um ímã. De vez em quando eu faço essa brincadeira. Só mesmo para a gente fixar. Aí o pessoal fala assim, nossa, mas eu não posso fazer isso aí porque ajuda a fixar. Né? Então eu trouxe um ímã aqui, só para a gente ver. Um pedacinho de ímã, para a gente ver que a gente não precisa se preocupar. Aqui, ó. Tá vendo a energia magnética? Mexendo com o ímã, com o material ferroso. Aqui no magnetismo e do ímã mineral, ele vai, o campo magnético que está aqui, ele vai afetar mais determinados materiais. Mas o campo magnético não tem barreiras. Está vendo que o ímã está por baixo do papel. Tá, aí, ó, tá vendo? Se eu tiro aqui, ó. Né? Então, isso para nós, no nosso trabalho de paz, isso diz o quê? O que nós podemos deduzir disso? Vocês já viram na casa espírita? Todo mundo já tem visto. Na casa espírita chega, as pessoas vão chegando com sua garrafinha d'água, não é? Para fluidificar, não é? Para receber energia, dá para levar para casa, para tomar. E destampa a garrafinha d'água, não é? Não destampa, mas uma grande parte das pessoas. Vocês acham que precisa? Está mostrando aqui que não precisa. Você vai destampar, vai cair mosquito. Algumas pessoas vão falar lá em cima, vai cuspir lá em cima. Então, não precisa, não há necessidade. Vocês estão vendo como que nós trabalhávamos dentro da casa espírita de uma forma bem empírica. Não faziam assim, eu também faço. Todo mundo fazia desse jeito, eu também faço. É só estudar e a gente vai ver o que precisa e o que não precisa. Não é? Para a gente tirar certas práticas desnecessárias no nosso trabalho, ele fica um trabalho mais robusto, com mais credibilidade. As pessoas veem e falam, gente, isso aqui é algo que pode acreditar, é algo diferente. Não estou falando que as pessoas que fazem assim, ó, sabe, está errado, é um problema delas. Mas nós, espírita, com a consciência espírita, precisamos aprender a trabalhar. E trabalhar da melhor forma. Não é? Isso vai fortalecer o nosso trabalho. Isso vai fazer uma coisa muito importante que acontece dentro da... A gente vai quebrar uma coisa que acontece dentro da casa espírita, que é pessoas desenvolver o trabalho de acordo com o que ela quer, da forma como ela quer, como ela entende. E aí fica, um faz assim, o outro faz assado, o outro fala que tem que rodar para a direita, ou para a esquerda, ou o que for e tal, e vira aquele negócio, né? Aquela movimentação toda. E às vezes é desnecessário. Por que é desnecessário? Vocês já pensaram? Eu estou trazendo o ímã, isso aqui, mais para isso. Porque eu não preciso movimentar o ímã aqui para a energia magnética afetar o metal. Eu não preciso, eu não mexi com o ímã. Então não precisa fazer movimento. Não é o movimento que faz
com que o magnetismo vai para lá ou para cá. Hein? Nem com as mãos, então. Nem com as mãos, não precisa. Como que o Cristo fazia? Só impunha as mãos. Daqui a pouquinho nós nem precisamos impor as mãos, porque os espíritos já disseram para nós que o processo é mente a mente. Nós vamos falar disso aqui. É mente ligada com a outra mente, que é o processo. Isso aqui é tão maravilhoso, eu acho isso fantástico para a gente entender isso. Por quê? Em 20 anos atrás, eu participei de um congresso de neuropsicologia. E aí, neste congresso, os expositores da neuropsicologia, eles estavam falando de um aparelhinho que eles tinham desenvolvido para produção de uma energia magnética, um aparelhinho elétrico, de uma energia, fração de energia, para não afetar as pessoas e tal, é magnético, é de energia, um aparelhinho elétrico produzindo energia magnética. E eles colocando lá no congresso, que eles aplicavam na fonte dos pacientes a energia, e eles falaram que o resultado para a depressão daqueles pacientes era fantástico. Aí eu vendo aqui, falei, gente, que coisa mais linda, mais maravilhosa, porque nós fazemos isso dentro da casa espírita, com o trabalho de paz. Eu não preciso de aparelho, a doutrina espírita mostra para mim que eu não preciso de aparelho. Por quê? Porque eu produzo um magnetismo, a gente viu o comércio, eu produzo um magnetismo que eu posso utilizar. Na Gênese, os Espíritos dizem para Kardec que nós, com a nossa capacidade e entendimento de utilizar o nosso poder magnético, com auxílio dos irmãos espíritos, por isso somos médios, por isso é importante fazermos essa associação no trabalho. Com auxílio nós podemos promover fenômenos de cura que qualquer pessoa que vê vai achar que é milagre. Isso é Kardec, está lá no mesmo item, na mesma capítulo 14 da Gênesis. Então, nós não estamos sabendo utilizar o potencial que temos. Se nós tivermos, por isso o estudo é importante, porque a gente vai passando ideias e as pessoas vão refletindo, vai, não, vou pesquisar isso. Ele falou isso lá, eu quero comprovar, vou pesquisar, vou estudar, vou entender. E a gente começa a perceber que nós podemos fazer muito mais do que nós imaginamos com o potencial que nós temos na mão e da doutrina espírita dos orientes. Podemos estudar. É maravilhoso isso, a gente conseguir entender e fazer esse tipo de trabalho dessa forma. Mas é preciso que eu preciso entender sobre o magnetismo para aplicar passo? Não. Mas eu preciso saber que eu tenho uma energia magnética que está comprovada ali e que eu posso utilizar ela. Uma das formas de utilizar ela, concentração, sintonia com os espíritos. Porque se eu chego aqui, não, eu vou aplicar um passo nela, tal, será que eu vou estar doando alguma coisa? Ou qual é a qualidade do que eu estou doando? Vocês lembram que na primeira que eu passei ali, quando fala do agente terapêutico, o primeiro item que ele deu lá, vou voltar até para vocês verem também. O agente terapêutico, lá no primeiro item, está vendo? O papel, desempenhar, fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico, e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. É isso que nós estamos falando aqui. A qualidade do que eu vou imprimir no meu trabalho mediúnico para oferecer a ela o agente terapêutico magnetismo. Se eu não tiver qualidade, o que eu vou imprimir? A gente vai ver isso mais no bloco final, quando falar de nós mesmos, né? E de circunstâncias especiais que a gente precisa observar. A casa espírita precisa observar. O que faz na casa espírita? Normalmente eles têm uma sala que se chama sala de paz, cabine de paz.
é muito interessante. E eu questionava isso para faço uma verdade em qualquer lugar, não tem problema e tal. Realmente. Mas por que a gente precisa de um lugar reservado que a espiritualidade fala? É para não colocar ela em constrangimento na hora que eu estou aplicando o passo dela. É para que nós possamos ter um momento de concentração, de sintonia, de harmonização, de leveza, como o Heródoto falou no final. Harmonia, leveza. Um ambiente assim, porque o ambiente onde está o público, eles estão conversando, falando, trocando ideias, discutindo, etc. Então eu vou tirar a pessoa, porque se caso ela passar mal, acontecer alguma coisa com ela, ou ela está protegida, ela não está exposta no público. Então tem fundamento. Né? Tudo tem. Eu acho que é ter uma concentração. Facilitar a concentração. Também. Aí a gente vê lá o magnetismo. Então vamos lá. Visão espírita. A matéria tornada invisível é imponderável. Se encontra sob formas cada vez mais sutis, que denominamos fluidos. À medida que se refaz, adquire novas propriedades e uma capacidade de irradiação sempre crescente. É aqui que eu queria chegar, para falar uma questão que eu também. À medida que se refaz, adquire novas propriedades e uma capacidade de irradiação sempre crescente. O Heródoto falou isso aqui. Alguém perguntou isso do cansaço. Eu sou cansado, o médico está cansado, eu não estava lá atrás, mas eu vou ouvir. Irradiação sempre crescente. À medida que eu vou desenvolvendo, a irradiação não é igual lá no magnético, o ímã ele tem um campo magnético que ele se restringe. Ele vai só até ali. Mas o nosso magnetismo, por isso que quando eu assisti lá o congresso de neuropsicologia, eu falei, gente, e aí a minha filha estava lá e uma outra pessoa, eu falei, perceberam a grandeza do material que nós temos? Porque é muito mais sutil, porque deles é um aparelho elétrico. Nós é o magnetismo humano, que é muito mais sutil, muito mais valorizado, e ele não tem limite, porque ele é transmitido de mente a mente. Então no ímã ele só vai até ali, no aparelho deles também só vai até ali. Na nossa capacidade aqui é mente, nós vamos emitir ele mental, processo mental. Então ele vai se estendendo, não tem limite. Você vê como que é uma coisa grandiosa demais, maravilhosa demais nas nossas mãos, se a gente souber utilizar. À medida que se refaz, adquire novas propriedades e uma capacidade de irradiação sempre crescente. Os fluidos, princípio elementar. O fluido cósmico universal e a matéria elementar primitiva, cujas modificações constituem as inumeráveis variedades dos corpos da natureza, é uma colocação, está lá na Gênesis também, no capítulo 14. Como princípio elementar do universo e do fluido, assume dois estados distintos. O de eterização, ele é eterizado, né? Quer dizer, uma das dificuldades nossas é porque eu falo assim, eu vou aplicar um passe nela e vou doar energias para ela. Aí o pessoal fala assim, quando eu termino, eu falo assim, quer ver, ela pode virar para mim, se não sentir o efeito imediato, ela fala assim, quer ver, eu passo o cimento em fogo, eu não senti nada. Eu não percebi nada. Por quê? Porque ele tem ponderabilidade, ele não é simplesmente algo material que eu chego e aplico nela. Não é um medicamento que eu ofereço a ela para tomar. Não é isso. É uma energia que tem estados, né, de eterização
ou imponderabilidade, né? A gente não se percebe, que se pode considerar o primitivo estado normal dele, e o de materialização de ponderabilidade, que é, de certa maneira, conceptivo. Materialização e ponderabilidade, nós podemos chegar a esse ponto de imprimir essa materialização e ponderabilidade, até mesmo para que nós possamos desenvolver processos de materialização, se quisermos, se for permitido. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Esse é o ponto intermediário do trabalho. A gente vai se desenvolvendo de tal forma que ele vai se transformando num elemento curativo e de repente ela começa a sentir os efeitos. Talvez não de imediato, mas ela vai sentir. Lá na Gênesis também. O homem na visão espírita. O corpo ou ser material análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. 2. A alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. 3. O princípio intermediário, o perispírito, substância semimaterial, perispírito, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tais como num fruto o germe, o perisperma e a casca. Está lá no livro dos Espíritos, questão 135. A alma é assim um ser simples, espírito um ser duro e o homem um ser triplo. Também está lá no livro que é o Espírito. Recordando sobre o homem, que só mesmo uma recordação, tá? Espírito, corpo mental, perispírito, duplo etérico e corpo físico. A partir dessa apresentação aqui agora, eu vou trazer algumas colocações para nós entendermos isso todo, entender o ser, nós, porque nós precisamos nos compreender, fazer um entendimento, uma compreensão. Quem é a pessoa, quem é o ser que está chegando para mim, para que eu possa estar tratando, aplicando base, aplicando energias, conversando, fazendo um trabalho com ele. Então, eu preciso minimamente me entender, porque isso é fundamental, o trabalhador espírita precisa se entender, tá? E entender as pessoas que vai chegar até a mim. Então, nós vamos trazer dentro de uma forma mais psíquica algumas considerações sobre a organização psíquica, humana e espiritual. Qualquer dúvida me pergunta. Considerações sobre a organização humana, psíquica e espiritual. Ali nós colocamos como sendo a representação do espírito, simplesmente o espírito, o ser, o espírito. Zona do que foi chamado, esse estudo que nós estamos fazendo é um estudo do Dr. Jorge André dos Santos, espírita, morava em Niterói, Rio de Janeiro, Niterói, e desencarnou, parece que recentemente. Ele tem uns livros, tratou desse assunto bem especificamente. Jorge André dos Santos. A maioria dos livros dele, inclusive, ele não tem noção. Não, mas você acha que sim. Ele tem um livro que eu acho ele fantástico, principalmente para a gente tratar com Jorge. Jorge André? Jorge André, Jorge André dos Santos. Ele tem um livro que eu acho que chama Forças Sexuais da Alma. Fantástico esse livro. Para você que deve trabalhar com pessoas, para você, porque é uma área muito emergente, muito problema,
jovem, a gente falar para o jovem. Esse livro é o encontro? Força sexual da alma, esse é capaz que tem. Depois você me presta? Ótimo. Muito bom, eu gosto muito dele para falar. Quando eu vou falar de sexualidade, ele está comigo. Porque ele traz aprofundamento dentro de uma visão escura. A gente faz grupos com jovem, né? Para falar. Aqui nós temos zona do inconsciente passado e presente. Eu coloquei passado e presente porque isso aqui, ó, essa mais escura que essa zona é passado, essa mais clara é presente. Vocês estão vendo que todas elas têm alguns pontinhos, né? Esses pontinhos significam, isso aqui eu estou retratando o perispírito, nós estamos falando de perispírito, tá? Estamos falando das energias perispirituais, energias que todos nós trazemos conosco, está conosco. Muitas vezes a gente fala assim, todas as nossas experiências de sempre, de toda a nossa existência, está registrada no perispírito, né? Muita gente fala isso. Como? É ali. É nesses campos energéticos. Ali naqueles pontos, são pontos carregados de energias de diversas experiências. Quando você percebe, quando você tem consciência de que isso aqui é uma realidade, e que cada pontinho daquilo é uma experiência que aquele espírito viveu em alguma época da sua existência, ele viveu uma experiência daquela, está lá registrado. Não tem como tirar de qualquer forma. Então ele fala assim, a pessoa tem que acabar com isso, não pode ter isso. Está registrado, ele não dá conta, não adianta. O que isso diz para a gente? Que a gente tem que compreender o irmão e amá-lo do jeito que ele é. Porque é uma construção existencial dele que colocou ele naquela condição. Aceitar ele com os erros dele, sim, mas querer que ele mude, não. Ele não vai mudar. Aceitar os erros dele, não. Não tem que ser conivente com ele, ninguém. Mas aceitar o irmão que é, sim, porque é meu irmão. O erro, os problemas que ele adquiriu na existência dele está registrado nele. E às vezes a gente vê alguns irmãos religiosos, até no centro espírita mesmo, querendo impor a pessoa para que ela mude a sua constituição, sua personalidade. Não, eu preciso trabalhar, eu preciso trazê-la para junto de mim. Eu preciso trabalhar ela, para que ela faça o encontro que Joana de Ângeles fala, o encontro com o eu profundo. Joana de Ângeles fala isso lá. O encontro com o eu profundo. Eu encontro com isso aqui, ó. São as minhas mazelas registradas no passado. Não adianta eu querer. Quando a gente olhar para nós, e para a gente conhecer como? É olhar para nós, eu, por exemplo, como diz a nossa irmã da Sandra Miramar. A Sandra, um dia a gente estava conversando, a Sandra falou assim, nossa, a minha vida é um livro aberto. Aí eu virei para ela e falei assim, a minha também. Ela falou assim, só que as nossas vidas, em algumas páginas está carimbado lá, não recomendado. Porque tem tanto problema em épocas da nossa vida que a gente carrega conosco e que a gente não consegue tirar. Por isso nós estamos vendo o centro espírita, estudando evangelho, pelejando para a gente fazer uma transformação e uma melhoria de nós mesmos. Percebeu como que a gente começa a compreender, através de uma compreensão disso aí, que todos somos iguais, o que precisamos compreender o outro que é, a gente também me faz, está registrado lá. Esse registro precisa ser trabalhado, por isso tem que trazer para junto, orientá-lo, para que ele faça esse encontro com o eu profundo. Ressignificar. Porque tem coisas que ele não consegue aceitar de maneira nenhuma. Tem questões que quando você toca na questão, a pessoa vai e começa a cair. Se você não tiver cuidado, ela vai embora, não volta nunca mais. Vai encontrar, conversar com esse camarada aí, eu só choro, ele só me faz sofrer, eu não vou lá mais. Né? Pode ter cuidado, atenção. Ver que a pessoa está sofrendo muito, a gente dá uma maneirada, muda o assunto.
E aí vai ressignificando aos poucos, para que a coisa possa chegar onde precisa. Né? Então é importante que nós tenhamos essa visão, né, nossa desse todo. Nós somos um todo, não tem como a gente dividir, não. Falar, não, eu agora sou isso, agora sou aquilo. Por isso que o Evaldo falou aqui, eu vi, entende? Ele falou, eu achei interessante, a gente vai entrar nessa parte um pouco mais. Mas ele falou um negócio aqui muito interessante, não sei se vocês perceberam. Que a pessoa faz o seu lá, depois chega aqui e fala assim, não, eu estou concentrado, vou aplicar o passe, bonitinho, bonitinho. Aí a pessoa olha e fala, que isso, eu vi o celular nesse pessoa que vem tomar o passe, aí o que ela faz? A pessoa que vem tomar o passe, quando ela vê que eu estava lá no boteco, bebendo todas, e depois vem para a reunião, ficar o passe, ela vai olhar para mim e vai falar assim, eu te conheço. E aí ela se fecha, pode ter certeza, ela se fecha. Para receber o passe, precisa de abertura. Se ela não tiver, nós vamos entrar na questão da pessoa, do irmão. Só que ali, nós estamos falando até ali, até aqui, ó, nós estamos falando do espírito, lá o espírito, com o perispírito. Né? Esse campo energético amarelado aqui, ele é aqui, ó, corpo mental. Até ali é o espírito com o perispírito, não está encarnado ainda, não tem corpo físico ainda. Todo o espírito, ele está, quando ele se aproxima de nós, ele está ali, ó, está até ali. Ele pensa, por isso tem um campo mental, ele tem as energias das experiências que ele já viveu, por isso ele apresenta às vezes com raiva, amoroso, ou sei lá o que, com os valores e com os problemas. Porque está tudo ali registrado. Aí vem o perispírito. Quando vamos reencarnar, nós recebemos da espiritualidade, nós recebemos do Pai, uma faixa branquinha, perispiritual. Uma verdadeira folha em branco. É igual a criança chega, é uma folha em branco. Você vai imprimir ali aquelas experiências que estão aqui, ó. E ele vai vivenciar nesta encarnação, naquela folha em branco. Tudo que você vai ensinando para os seus filhos, exemplo então, gente, pode ter certeza. Você dá exemplo e registra logo. Se registrou, ficou registrado ali, ó, ele vai carregar isso com ele. Aí depois é difícil tirar. Por isso que a gente dá exemplo, fala coisas, grita, fala palavrão para os nossos filhos, depois ele está fazendo o mesmo. Ele está vendo isso na nossa sociedade, ele não sabe. Porque nós não fomos preparados, educados para ter filhos educados. Né? Nós falhamos muito. Então está tudo registrado ali. Ele tem uma faixa energética, perispiritual, branquinha, para ir registrando tudo dessa vez. Tá? Aí, olha lá, nova faixa perispiritual. Aí ele recebe o corpo físico. Aí ele encarna, para começar a sua experiência na presente encarnação. Né? O físico. E aí tem o duplo etérico. Vocês viram naquela outra imagem lá, o duplo etérico. O duplo etérico é uma energia que todos nós possuímos. O duplo. Né? Todo ser vivo possui. O duplo etérico. Uma folha, animal, tem energia. Naturalmente tem nas suas proporções. Tá? Até aqui tudo bem? Essa aqui, é isso que eu coloquei aqui, são os núcleos em potenciação. Está vendo? Ó? São núcleos em potenciação. Aí o que são os núcleos em potenciação? São esses pontinhos. Todos esses pontinhos são experiências vividas que formam um núcleo de energia em potenciação. André Luiz fala disso, dos núcleos em potenciação.
Esses núcleos em potenciação, eles têm características de acordo com a experiência que eu vim lá. Então, aquela pessoa que tem uma experiência, vamos falar de quê? Uma coisa marcante, pessoa que mexe no alheio, ela não consegue, ela sente necessidade de mexer nas coisas dos outros. Pode ser, não necessariamente, mas pode ser, que ela tem um núcleo em potenciação que é egoísta, que mexe, ele aprendeu isso em alguma época da vida e está registrado lá. Isso precisa ser limpo. Como que nós vamos limpar? Aquilo que eu falei, vai trazer o irmão junto da gente e vamos trabalhar a personalidade. Vai fazer esse encontro com eu. Gente, eu tenho essa tendência. Para nós é muito fácil. Às vezes doloroso. Para mim é bem doloroso. Porque a gente... quer falar, senhor? Quer falar? Mas a gente pode. Aqui eu não... Quando você de alguma forma sim, mas a maioria das vezes a espiritualidade surge a deficiência, mas de alguma forma deve. Nós vamos entrar, eu não toquei mais no assunto, eu só pincelei, porque é algo que a gente vai andando e começa a aparecer algumas questões que a gente precisa falar. Porque a gente vai falar mais especificamente disso aí, daqui a pouquinho. Vai ser eu e o Evaldo conversar sobre o assunto. Tá? A gente vai tratar desses detalhes nossos, sobre trabalhadores políticos. Bom? Então, o núcleo em potenciação é a experiência vivida que está comigo. Eu me lembro de um jovem que eu trabalhei com ele, e eu não conhecia a família dele, ele é de Rondônia, ele veio para Itaúna para tratar, e aí a tia dele me pediu se eu poderia atender. Um jovem de 20 e poucos anos. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo que ele não trabalhava, porque foi diagnosticado, inclusive, com esquizofrenia, e ele não trabalhava, e a gente foi caminhando até que chegou no momento e falou assim, eu falei, por que você não consegue ver? Me explica o que acontece com você. Aí ele falou assim, o pior para mim, ele é inteligente, o pior para mim é fazer entrevista. Eu falei, mas como assim? Você não passa na entrevista? Ele falou assim, não. Ele falou, porque entrevista normalmente quem faz é mulher. Eu falei, deve ter algum problema na área da sexualidade, né? Aí eu perguntei a ele, você tem dificuldade com a figura feminina e tal? Ele falou, não, é porque mulher normalmente tem umas bolsas maravilhosas, umas bolsas lindas. Eu fui olhando para ele assim, falei, será que ele gosta de bolsa? Ele falou assim, eu começo a suar, eu fico doido por pegar aquela bolsa e levar para mim. E se ela distrair, eu levo, pego e levo. Assim, quando eu vejo coisas que me agradam, eu quero pegar. Então, na frente delas, elas começam a entrevista, eu vou olhando e vejo o rosto, aí eu começo a suar, ela fala, eu gosto de passar na entrevista. Aí fala, o problema não é eu passar ou não passar na entrevista, é porque eu tenho isso comigo. Então, assim, eu luto com ele, porque aí o esforço dele, gente, eu lembro dele assim, porque eu ficava com ele, o esforço dele para poder dominar essa tendência era muito grande. Muito grande. Então, coisas, por exemplo, ele chegava num bar e dizia, eu não gosto muito de ir no supermercado, no shopping, comprar as coisas, porque eu chego lá, eu começo a ver aquelas coisas e eu começo a falar, gente, eu tenho que ir embora correndo, eu saio correndo e vou embora para cá. Não posso sair. Então, é alguma coisa que ele traz registrado no perispírito dele, que
que leva ele a ter essa tensão. Eu falei, você teve alguma coisa? Ele falou, não, eu morava em Rondônia, o pai dele tinha terreno e vaca, ele mexia com os boi desde a infância, ele mexia com os boi lá, nunca teve nada desse tipo. Né? Então, de onde veio? A pessoa traz comprometimento que nós precisamos, quando detectamos, nós precisamos ter compaixão, carinho, atenção e trazer a pessoa para que nós possamos cuidar dela. Esses números justificariam hoje esses tantos de transtornos que está tendo, que são TEA, que é o autismo, TDAH. Pode Porque justificar. a taxa de crescimento do autismo, TDAH, está enorme, né? Pode justificar. Na verdade, não só os núcleos, né, mas todo o processo aqui justifica. Todo o processo. Porque se a gente falar núcleo, a gente pode estar especificando, fazendo um recorte no núcleo. Né? Não, todo o processo aqui está registrado. Só traz essas especialidades porque ele tem registrado ele, senão não está, por algum motivo, por alguma questão a ser trabalhada, evoluída. Né? Esses núcleos são os arquétipos que são levantados na psicologia, e Jung mesmo fala muito dos arquétipos. Né? Então são os arquétipos, são esses núcleos. E a gente percebe logo, só nós observarmos crianças, observarmos pessoas, que a gente percebe as tendências, as personalidades, como ela foi desenvolvida, que a pessoa está trazendo de outras épocas. A gente vai compreendendo isso aí. E isso facilita a gente compreender o ser humano, as pessoas, e amar o ser humano. Estar mais próximo das pessoas. Mais compreensão. Eu coloquei essas setinhas aqui só para mostrar uma coisa que eu acho que a gente precisa estar ciente, refletindo. Essa setinha, ela tem seta de entrada e saída. Então, todas as informações energéticas, palavras, olhar, comentários, energias, que vocês estão emitindo, eu estou recebendo. Está vindo para mim. E tudo que eu estou fazendo e falando, eu estou emitindo, vocês estão captando. A não ser que vocês criem uma camada de estrutura, uma forma de estrutura. Né? Mas está penetrando, vai penetrando. De acordo nos estudos, dá para a gente perceber claro, à medida que eu falo determinados assuntos, ele penetra aqui e ele tem que percorrer todos os campos energéticos. A energia que eu emito para alguém tem que percorrer todos os campos energéticos, até o espírito registrar. Então vai percorrendo o campo perispiritual. Então, em alguma trajetória aqui, ele encontra um núcleo em potenciação que quando eu falo determinado assunto, eu vejo que a pessoa irradia. Eu vejo que a pessoa percebo que a pessoa sintonizou logo. Ela irradiou, ela captou, ela às vezes até conflita. Por quê? Porque ela tem uma experiência que leva ela a entender o que eu estou falando. Por isso nós temos pessoas que você fala alguma coisa e não entende nada, porque não tem nada. E a gente não consegue, onde não tem nada, como fazer. Isso leva a gente também a compreender o irmão, e às vezes não é porque ele é burro ou qualquer coisa, ou porque ele nasceu ontem, não. O espírito foi criado ontem. É porque muitas vezes por necessidade de passar por uma experiência um pouco mais de simplicidade. Aí os núcleos de experiências, de vivências, tem pessoas que entram numa faculdade e quando começa a falar ela brilha. E ela fala, gente, parece que eu já estudei isso. Isso aí é maravilhoso. Por isso que eu falo com vocês, que às vezes eu vejo coisas que eu falo, não, parece que eu estou vivendo isso no passado. Por quê? Porque está lá registrado aqui no meu perispírito, que eu já passei por experiência e quando eu recebo informação é como se tivesse acionado aquela experiência que está gravada em mim.
Isso a gente vai vendo, a gente lidando, isso aí é tão... Porque a gente começa a melhorar a nossa relação social, o nosso contato, esse contato mesmo, de amor, de relação, de entendimento, de perceber por que o outro age assim, o outro age diferente. Alguma coisa mais? Podemos ir para frente? Porque o tempo, eu falei do Europa, assimilação dos frutos pelo perispírito. Então nós vamos entender, deu para a gente entender nós, né? O que nós falamos até agora foi para nós entendermos a nós mesmos e as pessoas que vão chegar para nós. Você quer falar? Não? Qualquer pessoa que vai falar, tem um amigo meu, lá na Casa do Espírito, ele é muito radical. E às vezes quando eu vou fazer palestra, aí eu fico de olho nele. Ele gosta de fazer perguntas, e às vezes ele faz perguntas só para provocar mesmo, tá? E aí um dia, eu estava falando, e eu quando começo a falar, eu paro, acelero. E aí eu estava falando, empolgado e tal, e ele assim, e eu não olhava para lá, e ele levantava a mão. Ele levantava a mão e pronto. Aí, eu não vi. Passou, terminou o estudo, ele foi embora. Quando chegou na casa dele, ele me manda uma aula. Eu sabia que você era, ele me chamou de déspota. Você está cerceando a gente de falar coisas. Tá? Aí eu deixei falar, isso já era uma meia-noite, cara. Deixei falar e ele falou assim, por que você está falando isso? Eu queria falar lá na hora que você estava falando, se todo mundo podia falar. Eu levantei a mão várias vezes e falei assim, engraçado, eu não vi isso. Falei, foi bom você ter me falado isso aí. Porque na minha palestra lá, quando eu faço palestra, eu coloco à disposição, as pessoas perguntar o que quiserem. Nas outras palestras, o pessoal não coloca. E aí eu falei assim, eu vou tomar uma providência. Eu falei, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou colocar uma pessoa lá na frente, junto comigo, sentada lá, para ela olhar para a plateia, para as pessoas. Porque quando alguém levantar a mão, ela fala comigo, ó, fulano pediu isso. Então por isso que eu posso ter feito isso. Porque às vezes a gente está falando aqui, prestando atenção nos todos, e a gente não percebe. E aí eu falei com ele, você pode falar, eu já falei com você várias vezes, você pode falar, fazer as perguntas que você quiser. Eu não garanto que vou responder, mas você pode responder, falar, discordar, fazer o que você quiser. Todo mundo fez isso, para eu entender. Aí eu coloquei dentro, uma pessoa que fica lá na frente, ela está aqui observando. Vamos seguir então. Assimilação, sendo perispíritos desencarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação. O perispírito com eles se confunde. Fala na Gênesis, capítulo 14. A lâmina saiu. Hein? A lâmina saiu. Saiu. Na Gênesis, vou repetir. Sendo o perispírito desencarnado de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade. É uma energia. Isso aí, vocês estão vendo como isso aí facilita o processo? Só de aproximar eu já estou, se eu estou propenso ao trabalho que faço, só de aproximar eu estou falando de energia. Ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação. O perispírito com ele se confunde. Os espíritos vão chegar e trazer energia para mim, se eu estiver perispiritualmente propenso para receber energias,
vou assimilar as energias que o Espírito vai fazer. Se eu não tiver propenso para receber energias, eu vou sair sem receber energia nenhuma, eu estou fechado, eu vou... Refratário. Refratário, exatamente, refratário. O nosso irmão lá que faz o estudo da atividade, estudando a atividade, ele tem um livro que ele estuda, ele fala sobre o Peral. Aí ele fala estudando a mediunidade. Aí ele fala disso, que é como se a pessoa tivesse refratária, armou ela não consegue penetrar, ela armou como se fosse um guarda-chuva protegendo ela da chuva, as energias vai, não consegue. Por isso nós temos que falar também da pessoa que tem para receber mais. É importante. Então, vai assimilar ou não de acordo com a qualidade e com o ambiente. Você tem que falar no início, falando do ambiente. O perispírito e a transmissão de frutos. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Quando nós vamos fazer o trabalho de passe, ou nós estamos em ligação direta pelo espiritual com os espíritos desencarnados e também com as pessoas que fazem parte da equipe. Então, é corrente, por isso fala de corrente. Né? O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais. Nosso pensamento. Como os desencarnados, e se transmite de espírito a espírito, pelas mesmas vias, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Para a gente. Então, precisamos cuidar das nossas energias, concentração, sintonia, preparação, prece, preparação no dia, preparação na semana, preparação na vida. Preparação tem que ser na vida. A gente no centro espírita, às vezes a gente fala assim, a preparação é para a reunião mediúnica. Eu devo fazer preparação no dia? Não, eu devo fazer preparação todo dia. Eu vivo todo dia. Eu trabalho todo dia, eu tenho contato com as pessoas, com os espíritos todo dia. Mecanismo do passo. Pela identidade de sua natureza, esse fluido condensado do perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado, nós fascistas, ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Também na gente. Tá? Perguntas? Como atua o passe? Através dos campos vitais, diretamente sobre o corpo orgânico, mais especificamente no campo mental, se estendendo aos centros de força, ensejando refrigérios psíquicos e ou atenuando infecções espirituais. Aqui, ó, cada chakra, né? Cada centro de força desse aqui, ó, cada centro de força, ele está girando e se colocando em condições de captar energia. Aí eu pergunto a vocês,
Eu preciso ir em cada chakra e aplicar lá magnetismo. Concorda? Só ela que falou que não. Vocês estão na dúvida? Vocês discordam? Não precisa, você falou que não precisava. Por que não precisa? Porque todos os dias você dá o passe, você ficou comigo aí, você não precisa ficar levando ele, vai no ponto que precisa. Muito bem. Exatamente isso aí. O magnetismo. Como é que já falou? Igual você falou, basta colocar em qual mão. Vai ter um passo. Então, se você colocou a mão lá, o magnetismo vai Isso mesmo. Você quer falar? É exatamente isso aí. Porque não é a mente. A emissão das energias magnéticas do passe é através da mente. Nós fazemos esse movimento de colocar a mão, de pôr as mãos, porque nós estamos retratando Jesus. E isso cria uma certa disposição para receber as energias das pessoas que vêm receber. Porque senão fica muito estranho, né? Eu chego aqui, vou aplicar o passe, o cara chegou para lá, na frente lá e pronto. Sim, eu já vi mais assim, dando passe, é assim, a pessoa agora está ali, ele transmite o passe nas costas. Pode também? Pode. Pode, não é problema. Olha lá, ó. Esse chakra aqui é um chakra espiritual. Ele recebe energias espirituais, coronário. Por isso que a gente, na espiritualidade, orientou para que pudesse, o próprio Cristo fazia isso, o cara passa aqui. Por quê? Ele é espiritual. E ele, segundo todos os estudos que tem, ele comanda todos os outros. Eu tenho uma ramificação aqui, ó, que conecta todos os outros. Então, eu apliquei o passo aqui, ele está todo conectado com todos os outros chakras. E não só esses chakras principais, mas vários chakras, nós temos chakras do corpo inteiro. Vamos ver agora. Precisa pensar no nível da limpeza, deixou fora. Não precisa. Essa questão da limpeza, muita gente convencionou isso. Se alguém perguntar está errado, não está errado. Porque depois eu vou aplicar o passo da mesma forma. Então, quer dizer, é bom. Por que não precisa da limpeza? Porque não adianta eu querer, não, eu vou tirar as energias ruins, não tem energia, só eu acho. Vou tirar as energias ruins e jogar fora. Né? Primeiro, vou fazer uma limpeza, né? Tem gente que ainda faz assim, né? Não, vou tirar as energias. Não precisa, porque isso aqui eu não consigo fazer isso. Isso não é verdade. Isso não é real. Herculano Pires, né, naquele livrinho, desculpa o livrinho, mas é porque eu acho ele tão fantástico, que ele é pequenininho, e ele tem um conteúdo tão grande, maravilhoso. Herculano Pires fala isso. Isso aí é pretensão nossa, achar que a gente vai manipular as energias. Acho que eu vou falar sobre isso agora. Agora eu vou mesmo. Né? A gente acha que a gente manipula as energias com os nossos movimentos. Não conseguimos. Pelo contrário, criamos problemas, segundo o Herculano Pires. Olha lá. Nessa aqui, ó, tá vendo? Os mesmos chakras. E tem chakra para todo, tá vendo aqui, ó? Estamos todo energizados. Nós estamos todo energizados. Se entramos numa proposta séria, concentrado, preparado, uma casa bem orientada e tal, nós estamos todo energizados para doarmos as energias que precisamos. E melhor ainda, porque nós vamos estar sendo energizados de acordo com a espiritualidade, com o nosso conhecimento. Quer dizer, nós somos os primeiros a sermos beneficiados. Tá? Ali, ó, nós estamos mostrando ali aquela energia que eu falei do corpo humano, e eu falei daquela energia de fora, a energia todos nós, qualquer uma pessoa que
tiver, ali é uma fotografia Kirby, tem uma máquina que chama máquina Kirby, e ela tira foto dessa que foi fabricada, acho que curso, não sei, né? E ele consegue fazer uma fotografia daquela, do nosso corpo. Aquilo é fotografia de um dedo. Então as energias ali está dizendo que são energias que estão minimamente boas. Tá? Eu estou falando isso porque eu fiz um estudo com uma pessoa que trata pessoas com essas fotografias. Ele tem a máquina e ele faz fotografias para ele poder fazer diagnóstico das pessoas. E nós observamos, quando eu fiz um estudo com ele, nós avaliamos lá umas 500 fotografias de pessoas diferentes. E ele me mostrou vários furos ali, ó, nessas energias, vários pontos negros, verdadeiros furos na energia das pessoas. Aí eu perguntei a ele, que pontos negros são esses? Ele falou, são furos mesmo. Essa pessoa aqui, inclusive, mostrou lá que tinha vários furos. Ele falou, essa pessoa aqui, ó, é uma pessoa fortemente propensa a suicídio. Aí eu pedi ele autorização para me ver o nome da pessoa. Eu conheço a pessoa e ela é várias tentativas de suicídio. Então a gente vê que isso está mostrando para nós que determinadas atitudes nossas, nós vamos deteriorando as nossas energias. Aí não adianta eu chegar no centro espírita e querer mudar a situação de uma hora para outra. Nem para receber, mas aí não seria útil fazer uma limpeza? Seria, mas eu não dou conta, eu não consigo fazer isso. A espiritualidade, aí eu tenho que acreditar que a espiritualidade vai fazer. Ela vai fazer o que é possível de depender de si. Seria isso aí a foto da aura espiritual? É a aura. Que nós chamamos de aura, né? É a energia em torno de um ser vivo. E ela, segundo alguma informação, você já deve ter ouvido isso, que o Chico tinha essa energia dele, ali, ó, essa energia dele, ela passava de quarteirão. Né? O pessoal chegava no quarteirão e já sentia as vibrações do Chico, porque a energia dele, ela ia dilatando. Isso mostra para a gente aquilo que nós falamos, que tudo depende de nós, da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, e mentalmente. Nós vamos evoluindo e dilatando, e o nosso poder vai crescendo. Ao invés de... Os centros de força, chakras, são pontos de conexão ou enlace pelos quais flui a energia de um corpo energético a outro. São entradas e saídas de energias, formando vórtices energéticos. Está mostrando lá, né? Aqui, ó, vai formando vórtices. As energias ela entra, e é interessante, porque desses chakras aí, nós recebemos energias e doamos energias. O tempo todo recebemos energias e doamos. A gente não só recebe, a gente só doa. À medida que eu estou doando energia, à medida que o meu chakra está em funcionamento, nós recebemos e doamos energia. Tem pessoas que falam, meu chakra está desorganizado, desalinhado, sei lá o que mais e tal. Isso tem mesmo, porque isso depende muito do comportamento físico, alimentar e mental e espiritual. Se você está numa situação mental, ele está acontecendo alguma coisa, está preocupado, a gente, como médico, se não um pensamento de espiritualidade, se for da vontade, de mudar, por exemplo, a gente pode pensar pode conseguir algum resultado. Eu estou falando que eu passei por uma discussão de vizinhos, né? Estavam discutindo muito e eram meus irmãos. Eu fiz uma coisa bem assim, sabe?
é certo, correto e é devendo cristão. Se eu percebo alguém que está desalinhado com as leis do amor, leis do perdão, leis de Deus, eu preciso estar orando por essas pessoas. Hoje o nosso planeta está muito comprometido, complicado. Problemas de guerra, desentendimentos, problemas políticos, problemas sociais, conflitos de toda a natureza. Então nós na Casa Espírita precisamos ter grupos para fazermos esse tipo de trabalho. Oração, concentração e pedir a Jesus para que nós possamos contribuir para a construção de um mundo melhor. A proposta da doutrina espírita, construir um mundo melhor para todos. E nós espíritos, que temos o conhecimento que temos, nós podemos colaborar com a implantação do reino de Deus no coração de todos nós. Lembram de Jesus, quando ele foi questionado, está lá no livro. Alguém falou? Está no livro do irmão X. Boa nova. Jesus, quando ele foi questionado, ele estava lá na praça e eles questionaram o que ele estava fazendo lá. E ele falou: eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. Aí eles viram. Então Jesus tem como missão implantar o reino de Deus na terra. Então, implantar na terra precisa de implantar no coração de todos nós. E nós somos trabalhadores do Cristo, não somos? Nós espíritas somos comprometidos com a proposta do Cristo. Então nós precisamos fazer esse papel. E elas estavam discutindo simplesmente que a relação era enferma, né? Alguém ia dar olho na discussão dele. Não, eu acho que eu não consigo lidar com esse caso, mas eu consigo, acho que eu consigo lidar com essa forma. Firmei muito com a fé que eu tenho. E firmei imediatamente. Isso, tem efeitos fantásticos, por isso que os Espíritos falam para Kardec, lá na Gênesis. Nós podemos alcançar coisas que todo mundo acha que não é verdade. Nós podemos, devemos, precisamos fazer isso com cuidado, naturalmente, para não desrespeitar. E esse estudo, com essa visão, mostra para a gente que a gente não faz mais aquele julgamento daquelas pessoas que estão em conflito. Porque não cabe a mim julgar. Eu não sei o que se passa no coração, não sei o que elas carregam no perispírito dela, de experiências, não sei qual é o conflito que elas estão trazendo na presente encarnação. Então não cabe a mim julgar, cabe a mim colaborar.